tampar a cara dela toda só com meu pé. Olha o tamanho do bagulho. 44 na lancha. No sábado teve uma reunião aqui, que foi o dia E, que juntou os professores, pais e alunos, que era para falar como seria a reorganização. Só que no meio dessa reunião, acabou chegando a polícia. Metralhadora! Os policiais queriam estar entrando e fechando o portão, só com eles e os alunos dentro da escola. A polícia entrou dentro do prédio e tentou fechar o portão. A gente ouviu uma gritaria aqui de dentro. Aí a gente virou para ver o que estava acontecendo. Quando isso aconteceu, nós olhamos para dentro. Os olhos dos alunos eram de medo. Eles estavam apavorados. Eles sabiam que com aquele portão fechado, ali ia valer a lei do mais forte. E a gente sabe aqui na periferia quem é a lei do mais forte. Os policiais estão batendo nos professores, agrediram os alunos, estão querendo prender os professores. Foi a primeira a levar uma pancada. A Jaiane, que é uma professora muito amiga, muito aguerrida, ela até de maneira muito mais corajosa do que eu, ela foi para o portão e segurando o portão. Acabaram de agredir uma professora, ela tá machucada ali, ó. É totalmente contrário a tudo que nós ensinamos aqui todos os dias. Foi uma chuva de chutes, de cacetadas. Ela no chão, ela colocou a pele entre as folhas da porta, implorando para que eles não fechassem. E eles bateram muito. Eu poucas vezes vi uma mulher assim, sendo tão agredida. O professor, inclusive, saiu daqui algemado. Foi 5 policiais batendo no professor. E era uma coisa pacífica, não era uma coisa... O professor não tentou bater, nem revidar, ninguém tentou fazer nada. Só ele tentou evitar que fechasse o portão na professora e eles simplesmente fizeram esse ato. E de repente eu percebi que eu estava dentro de um camburão algemado, como se fosse um bandido. Olha, vai no camburão ainda. Desculpa, quero ir embora. E esses professores são os dos 2 professores mais queridos da escola, que sempre, se você procurar eles pelos corredores, se você tiver um problema pessoal, qualquer coisa, qualquer questão, e eles tiver ao alcance deles, vão fazer de tudo para ajudar você, sabe? Eu passo mais horas aqui do que na minha casa. Eu converso mais com os meus alunos do que com os meus familiares. A gente sentiu na pele o que era uma repressão de Estado. E aí, naquele momento, a gente decidiu ficar aqui. E eu cheguei, apoiei a galera. E é isso, a gente está aí até agora. São alunos extremamente interessados, são alunos extremamente conscientes. Alunos que sofrem opressão todos os dias, são alunos que estão aqui na periferia há gerações, né? Muitos são filhos de retirantes nordestinos, muitos são filhos de afrodescendentes, muitos são filhos de pessoas que são excluídas da sociedade há muito tempo. Na escola, o professor vira um amigo, te mostra os problemas e como lidar com isso. Pra vir o robozinho batendo em professor, graças ao meu rap eu vim pra me impor. Entraram com tudo sem ter mandato, e o professor por não fazer nada saiu algemado. Não ligaram se era homem ou mulher, quem entrou na frente, eles meteram o pé. Mas aí, olha só pra você ver, se estudo é crime, pode vir me prender. Você acha que a polícia age dessa mesma maneira que agiu aqui na região central da cidade? Não. Não, por causa que até na própria Fernão Dias, eles estavam dando comida para os alunos pelo portão e aqui eles não queriam deixar ninguém entrar. E por que a polícia age assim aqui na periferia? Porque a mídia nunca está aqui. O que faz aqui fica aqui e ninguém sabe de nada.
Eu e minhas bonecas. Não, você viu que a galera gostou que você veio aí e tal. O Jocelins é uma das escolas uma das poucas que vão ficar com ensino noturno. Se eu não me engano, aqui na região serão só 3 escolas. Sempre tem uma fila de espera para estar entrando aqui na escola, porque ela é considerada uma das melhores da região. Então, às vezes, tem que ir na diretoria de ensino e levar o caso lá, falar, poxa, eu quero vaga. Aí o que ocorre? Ocorre uma sala com de 45 a 50 alunos. É uma sobrecarga, na verdade, maior para o professor. Eu pergunto para qualquer educador, do ponto de vista pedagógico, até que ponto um professor realmente ele consegue atingir cada aluno com uma quantidade tão brutal de alunos? É impossível. Eu passo 3 ou 4 avaliações para meus alunos todo bimestre. Imaginem 3 ou 4 avaliações por bimestre multiplicado por 17 aulas com 45 alunos. Eu tenho que passar madrugadas corrigindo prova. Quer dizer, isso não depõe contra a qualidade do ensino? Escolas particulares não tem tudo isso de aluno. 40 alunos ouvindo um professor é totalmente sem sentido. Mesmo 20 alunos. O que precisa é fazer uma escola nova, diferente, com outras bases. Precisa dar melhores condições para o professor, pagar o suficientemente, mas não só pagar o suficientemente, dar condições para ele ter acesso à cultura, ao teatro, ao cinema, ter acesso à biblioteca, tenha tempo de projetar aula. Pesquisa recente, se não me engano, 97% das escolas no estado de São Paulo tem sala de computador. 7% tem biblioteca. E geralmente está fechada. Ó, aqui tá bem travado aqui. O tempo que a gente está aqui na ocupação, a gente teve muito mais atividade cultural do que no ano inteiro de aula. Vai muito mais além do que uma aula conceitual, sabe? A gente teve várias rodas de conversa sobre política, feminismo, e tivemos teatro, oficinas, então, de repente, fugir um pouco daquele padrão faz bem, sabe? Eu acho que, além da luta pela educação de qualidade, uma luta pela adequação da educação, entende? É importante A gente está fazendo tanta coisa aqui que a gente não tinha antes. Por exemplo? A gente está tendo sarau, a gente está tendo aula de política, a gente está tendo show de bandas que tá vindo se apresentar na escola e a gente não tinha isso antes, não era liberado nada disso na escola. Educação é um direito a todos e não só aos privilegiados. Na educação dentro da escola, a gente está extremamente acostumado a olhar um para a nuca do outro. Ficar sentado um atrás do outro, a gente não tem esse contato visual. Tem pessoas que estudam aqui há 4, 5 anos e falam, caramba, eu nunca te vi. Agora que eu posso olhar nos teus olhos, eu posso lidar com você, eu posso te entender, eu posso te enxergar. A gente aprendeu a se enxergar aqui dentro. Os meninos estão tendo mais educação agora do que durante o período letivo. Eles estão aprendendo coisas belíssimas, coisas que fazem o Brasil melhor. Eles estão aprendendo ética, eles estão aprendendo a refletir, a ver o outro. Na escola só se prepara para ler, escrever, contar e responder aqueles testezinhos imbecis. Acorda, acordeon, diga aí. Quero que vocês cantem comigo. Acorda, acordeon. Acorda, acordeon. Beleza? Tudo bem? Eduardo, repórter da TV Brasil, tudo bom? Tudo ótimo. A psicologia vai ter aula política agora, das 9 às 1 e das 2, acho que das 2, 1h30 às 6. Cada uma dessas mulheres vai viver sua vida lá e vai ter um segmento de linha. E não é um professor explicando pra gente o que ele quer repassar, e sim uma roda de debate com todos presentes. Isso. Então o professor fala, nós mesmos abordamos as questões da aula, nós criamos a aula. A tinta pinta o asfalto. Dia desses, uma vizinha tocou a minha campainha, eu atendi de cueca e tudo, tal. O pessoal queria tanto que você fosse lá. Aí eu disse, não vai dar não, porque eu tô com muitos shows e tal. Aí depois recebi uma mensagem de uma amiga que é professora. Aí, pô, seria tão bom se você fosse e tal. Eu falei, não, então hoje é um dia que eu tenho livre. Eu falei, aí eu vou, avisei ontem, avisa eles que eu vou lá hoje. Eu só quero minha escola, não feche meu colégio. Fora, governador. O irmãozinho tá junto na luta, a escola paralisou, assembleia, muita gente. Eu estive no colégio, na escola onde eu fiz o ginásio científico, conversei com os estudantes e as estudantes e eu saí de lá com a sensação de que eu estava vendo um episódio de lucidez que eu nunca tinha visto. Querem experimentar então o começo de sequência minimal? É muito
bonito o que está acontecendo. E se o Fernão for um exemplo claro do que está acontecendo nas outras escolas, isso é muito promissor e tem um potencial transformador muito grande. Essas pessoas estão ocupando as suas escolas para discutir a educação que recebem. Ontem mesmo passou um filme aí sobre a revolta dos pinguins no Chile. Eles estão lá vendo cultura, coisa que a escola não faz. A inspiração que nós tivemos para começar a ocupar escolas foi o movimento A Revolução dos Pinguins, que no Chile, em 2011, os alunos começaram a ocupar realmente as escolas e começaram a fazer atos massivos. Eles conseguiram, então a gente vai conseguir. A gente tem que ter voz, porque a gente é estudante. Nós somos o futuro, nós é a nova geração. Então, assim, a gente tem que ter uma educação de qualidade para a gente pensar. E como é que vocês tiveram contato com essa história do Chile? Na verdade, foram pesquisas. Esse sinal, por que tocou? Bom, é o sinal de aula que bate em um dia comum de aula para separar as aulas. E toda vez que ele bate é uma comemoração, porque é mais uma aula de colégio ocupado. E quem toca o sinal? É automático. É automático? Automático. Eu já tive vários problemas na escola e todos os problemas ninguém dava ouvidos aqui. Vou citar uma coisa que eu nem era para me citar. Eu tive um problema com a direção de entrar na segunda aula. E tinha uma lei que falava que dava essa entrada na segunda aula. E ela falou que não. Imagine se a gente tem que abrir essa exceção para todo mundo. A gente não vai abrir e acabou, como se não tivesse lei. Sendo que lá na escola, vou dar o exemplo da escola do centro, de bairro Nobre, eles deixam, é mais liberal quanto a isso. E por que a senhora resolveu procurar a educação de jovens e adultos? Na verdade, eu tinha vontade de voltar, só que eu era um pouco preguiçosa, né? E minha filha começou a encher o saco, e vamos. E eu voltei, não me arrependo. A minha mãe, no sábado, eu liguei pra ela e falei pra ela o que estava ocorrendo. E ela falou, você quer ir lá agora? Quer desafiar? Não tô entendendo. Eu tive alguns conflitos com o meu pai no início, mas a minha mãe é professora, então a gente teve uma conversa em casa com ele e ele entende o fato de eu querer estar aqui. Eu também quero ser professora, então eu não tô aqui, sei lá, por uma besteira, sabe? Ele se preocupa porque ele viu a violência da polícia. E ele sabe o que acontece com um jovem de periferia porque ele também cresceu na periferia, sabe? Ele sabe que isso aqui não é uma escola no centro, que a polícia não vai hesitar se quiser entrar. A senhora tem aprendido com essas ocupações? Sim. O quê? Eu aprendo que a gente tem que lutar por novas coisas, pelos nossos direitos, e que não está errado. E cada vez nós temos que lutar muito e muito até chegar aos nossos objetivos. Legal porque pode se divertir, fazer o que quiser, mas legal porque não pode ter aula e a gente não pode aprender mais. Daqui a alguns anos ela vai olhar para trás e falar, caramba, participei de um sarau, vi poemas muito lindos, minha irmã tocou no sarau, sabe? E ela vai reconhecer isso e vai ver que o aprendizado que ela teve, tipo, cara, democracia, política, e você aprende a ser muito mais humano, sabe? Meu orgulho. Vou levar isso aqui, ó, pro resto da minha vida. Amanhã a mamãe estará aqui de volta. Tá lá, tchau. Eu costumo passar, tipo, no mínimo 20 horas, assim, na ocupação. Os molhos de chave que a gente conseguiu acesso para abrir as portas, abrir a nossa copa, que a gente não tem acesso à cozinha, a gente conseguiu acesso à copa, a gente conseguiu fazer os alimentos, a chave dos cadeados aí que a gente conseguiu, do portão, do banheiro, tudo isso aí que a gente conseguiu acesso. E como é que vocês conseguiram esse molho? Foi meio complicado aí, a gente tentou pedir, mas não conseguiu, a gente falou com os advogados e sabe que podia pegar, a gente a gente tem medo, vai saber algum louco pular um muro, mesmo que seja alto. E como o terreno da escola é muito grande, a vencer o sono é o mais difícil, mas agora o resto é de boa. Eu já sou acostumado a ficar de madrugada acordado, então não tem problema nenhum. De vez em quando bate assim aquela famosa vez, dá sozinho e tal.
Vamos lá? Valeu, Ed, bom trabalho aí pra vocês. Calma aí, deixa eu jogar. Peraí. Deixa eu jogar o cabelo. Peraí, deixa eu arrumar minha chapinha, gente. Opa, valeu. Obrigado. Pra dizer que o estudante não tem medo do governo, não tem medo da PM, se o governo não recua, a cidade vai parar, 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 a cidade vai parar. Preste atenção! A nossa luta é pela educação! Tem uma cadeira aqui! Não tem arrego! Sai do chão! Carol, Oi. tudo Oi, bem? Tudo bem? Eduardo, repórter da TV Brasil. Vocês estão aqui há quanto tempo, Carol, ocupando a escola? Ontem, na terça-feira, dia 1º, fez uma semana. Você vai ver que tá um pouco bagunçado por causa do tumulto que aconteceu ontem com os policiais. Por que a polícia está invadindo a nossa escola? Por quê? Eu gostaria de saber o porquê. Vocês não... Alguns pais vieram invadir a escola, tentaram tirar a gente à força. E os policiais também entraram, sem um mandato judicial. Nós estamos aqui na escola ocupando, não invadindo, porque quem invade a escola é a PM. Alguns pais com prioridade, usando argumentos que queriam viajar, porque as férias deles são prioridade, mais prioridade do que a educação dos próprios filhos. Qual é o motivo de vocês serem contra a reorganização? Porque várias escolas vão ser fechadas e isso não vai acabar. Daqui a 2 anos vai continuar fechando e é isso que eles querem. Aqui nessa escola vai ser ensino fundamental, ciclo 1, e tem várias escadas. Os pequenos não vão conseguir subir tantas escadas assim. Bom dia. Bom dia. Eu sou chefe de gabinete da Secretaria da Educação, né? Vim aqui para conversar com vocês. Mas qual a proposta? A situação aqui é a seguinte, a escola vai tirar o ensino médio. Eu sou o comandante. É o direito constitucional. Tira a mão de mim, por favor. Olha aqui, gente, ó. Na medida em que o governo anuncia um plano de reorganização, sem dialogar com os afetados, com as famílias e, obviamente, que com os profissionais da educação, ele está anunciando um plano que afeta a vida de todo mundo. Que, de um lado, transfere estudantes de uma escola para outra e, de outro, fecha a escola. Portanto, nós estamos falando aí de quebra de laços sociais, nós estamos falando de quebra de tecido comunitário, porque a escola é vista como um local de aglutinação para a sociedade e de transferência de professores. Caiu, Carol. Caiu o quê? Obrigada. Eu estudei aqui por 3 anos e não era nem com a estrutura da escola que eu me preocupava, e sim com os professores, que alguns deles, eles eram muito autoritários e conservadores. E isso dificultava a gente se expressar na sala de aula. Será que realmente todo mundo vai para um raio de 1,5 km? Tem grupos dizendo que o deslocamento vai ser muito maior do que isso. Qual estrutura que essas pessoas vão ter para poder organizar esse deslocamento no seu dia a dia? Politicamente, é o inverso que tem que ser feito. Tem que construir mais escolas. Tem que diminuir o número de alunos por sala de aula. Isso exige mais escolas. Isso não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu na década de 90 com o Mário Covas, que ele fez aquilo que eu chamo a reforma Jack o Estripador. Ele pegou o ensino fundamental e cortou o meio. Percebe? E com isso, veja, São Paulo não tinha quase ensino municipal no estado de São Paulo. Municipalizou tudo. Covas sofreu menos desgaste, por quê? Porque a sociedade dos anos 90 era outra. Você não tinha rede social. Aqui na cozinha temos tudo formado por praças. Tem a Praça do Pão na Chapa, onde a gente vai fazer um café da manhã. Criamos nosso post, damos nossa tweetada e imediatamente um conjunto de outras pessoas estão reproduzindo isso. A gente tem a nossa página no Facebook da mídia interna da escola
E aqui a gente tem um software básico que a gente edita os nossos vídeos e vai jogando na internet para o pessoal ver. Então o processo de mobilização hoje é maior. Esse foi o grande erro estratégico do próprio governo Geraldo Alckmin. Por quê? Porque não considerou essas questões. E não considerou no contexto em que alguns dias de debate poderiam ter evitado o tamanho do problema que se criou. Cada oficina que a gente tem aqui na escola, a gente filma, tira foto, coloca na nossa página do Facebook, que é a Ocupação Maria José. E a gente também pega depoimentos de crianças que vão para outras escolas, contando o que vai acontecer ano que vem com elas. E de pessoas que também vão sair, mas apoiam a gente. Então tudo a gente coloca nas redes sociais. Eu acompanho Minha Sampa, Não Feche Minha Escola e principalmente os jornalistas livres, que a gente teve muito apoio deles desde o começo. No dia fatídico que teve uma reunião lá no Fernão Dias, a gente tinha uma pessoa lá. E essa pessoa pegou, quando os meninos resolveram entrar para ocupar, a gente entrou junto. Aí entramos e a gente foi o único veículo que estava ali na hora. Não procede, porque a Folha de São Paulo foi o único veículo que tinha um profissional dentro da ocupação na escola de Pinheiros. A fotógrafa Marlene Bergamo estava lá, ela ficou sabendo da ocupação logo no começo e entrou na escola. Depois a polícia impediu que novas pessoas entrassem e ela ficou com os alunos, se eu não me engano foi numa terça. Não começou no Diadema! Não começou no Diadema! E não vai terminar no Fernão! Não vai terminar no Fernão! A gente trabalha só num esquema de voluntariado. Então são os jornalistas, pessoas que querem falar, querem contar o que estão vendo. Às vezes até os meninos mesmo mandam os vídeos pra gente. Pula, sai do chão! Quem educação! Chegou a ter uma noite que a gente tinha 80 repórteres na rua. Que imprensa que pode se dar o luxo de ter 80 repórteres na rua, registrando, narrando. É um luxo que nós estamos vivendo, né? Enquanto isso, a Folha, por exemplo, manda uma pessoa para a porta do jornal, da ocupação, que mesmo que seja muito bem intencionada, mesmo que tem uma limitação, entendeu? Tem uma hora que essa pessoa tem que sair, aí vai embora, vai fazer outra coisa, vai escrever, vai voltar para a redação. A minha primeira observação é que a qualidade do produto jornalístico não se mede exatamente pela quantidade, né? A gente pode ter 100 repórteres, mas se tivermos 100 repórteres despreparados, a cobertura vai ficar aquém do que precisaria ficar, né? Não é uma questão meramente aritmética. Para usar um jargão conhecido entre nós jornalistas, se eu tiver 6 focas numa cobertura e uma outra que eu tenha 3 jornalistas mais experientes, eu tenho menos na segunda cobertura, mas muito provavelmente na que eu tenho os 3 mais experientes, eu vou ter um resultado melhor. A gente toma muito cuidado com as informações, com as cascas de banana que vêm, também pelas redes sociais. No José Lins do Rego, eles não tiveram dúvida, entraram na escola, jogaram um professor no chão, algemaram o professor com a maior violência, espancaram o professor e tal. No dia seguinte veio uma foto do tal do professor, como sendo do tal professor, um cara todo espancado, todo destroçado, cheio de hematomas no rosto e tal. A gente viu na hora que não era aquele professor, entendeu? O professor que foi espancado era um professor negro. Aí fomos no Google Images para fazer a pesquisa daquela imagem, descobrimos que aquele cara era um cara que tinha sido espancado num evento lateral da parada gay. Por mais que estejam estudantes dentro das escolas, por mais que tenham pessoas externas, essas pessoas externas também são usuárias de escola pública. Parte dela tem seus filhos em escolas públicas e parte delas estudaram em escola pública também. Tá? Ou seja, reduzir o problema da escola pública a quem está dentro, ao estudante, é ter uma visão extremamente simplificadora. É assassinar o próprio futuro também. Fala que é criança menor, vamos que pega. As mães, vamos as mães. Porque eu acho isso daqui é errado pelo seguinte. Eles deveriam reunir os professores e entrar da melhor forma possível, e não aconteceu isso. Simplesmente foi tomado posse e ninguém teve mais acesso a isso.
Atualmente aqui oferece o quê? Ciclo 1, ciclo 2, ensino médio? Isso. Tudo? Tudo. Mas aí deixaria de oferecer tudo ano que vem? Deixaria. E isso não prejudicaria alunos que estudam aqui? Eu não sei, porque as escolas são próximas. Eu tenho 2 filhos que estudam aqui. A minha filha está no 2º. Já tem 2 semanas já que as crianças estão sem vir na escola. Mas tem que ver o nosso direito de mãe, que nossos filhos querem vir para a escola. E eles pedem pra gente trazer as crianças. Agora, você imagina se eu tivesse mandado minha filha e meu filho pra cá, com essa baderna, o que eles não iam estar vendo aqui dentro? Quantos anos tem seus filhos? Essa tem 10 e eu tenho um menino de 7. E eles estudam aqui? No período da 1 às 5h20. Entendeu? Então não tem 10 dias que as crianças estão em casa. Isso não é certo. Tá parado. Como é que eles vão repor essas aulas? Eles são pequenos. Todos os alunos que estão aqui na ocupação, o mais velho tem 17 anos. Aqui vai ser remanejado todo o período da manhã, todo o período da noite, inclusive o período da noite ele vai ser fechado, vai ser cessado. Agora tem os pais que são aqui do ciclo 1, tem a mãe aqui. Peraí, mãe, vai chegar lá, mãe. Eles estão reivindicando que a gente desocupe para fazer, para as aulas voltarem normal. A gente já vai, só um minutinho. Tinha mães furiosas e com razão também, provavelmente trabalham, não tem onde deixar os filhos. E chamaram a polícia também, porque falaram que estava depredando aqui dentro e tal. Os policiais adentraram, todos munidos de arma, ninguém se desarmou para vir para cá, o que, pelo que foi passado para mim, já está errado, o porte de arma dentro das escolas ocupadas e tal. Aí ele veio, averigou tudo, não tinha nada de errado. E eu peguei a minha câmera e fui filmar o que ele estava falando. A gente ia usar esse vídeo como denúncia. Em 5 segundos de gravação, a câmera minha foi tomada sobre a alegação de direito de imagem. Quem tomou? O policial. Eu achei muito estranho, porque tipo um representante do Estado, fardado, identificado, tomar uma câmera minha por causa de direito de imagem. E eu resisti, porque pô, a câmera é minha. Foi uma manobra totalmente para desocupar a escola sem diálogo, junto aos professores da tarde, os coordenadores da tarde, e junto com umas mães enfurecidas que acredito que são as únicas pessoas na razão nesse momento. Olá, tudo bem? Quantos alunos ocupavam a escola? Nós não tínhamos acesso ao interior da escola. Todas as vezes que a gente vinha para conversar, era na calçada. Sabemos que tinha sim pessoas que não eram da escola. Agora, quantas, quem eram? E aqui tudo, em todos os ambientes, sem coisa quebrada. Aqui funcionava uma sala de informática, mas o que se vê aqui agora é uma tremenda bagunça. Uma televisão quebrada, mesas uma em cima da outra e os computadores que sobraram, porque 6 deles foram roubados. O notebook foi embora, eram caixas de som, uma TV. Levaram a TV? Levaram uma TV novinha que estava para ser instalada na hora que terminasse a cozinha. Quebraram a impressora. Só apareceu não. Aqui era a secretaria, desorganizada, mas é. O que eram essas fichas? Eram as fichas que tinham as notas dos alunos. Aquela tinta não tinha antes. Não, moço. Eu não entendi seu último nome. Pantelidaques. Pantelidaques. K-I-S no final. K de que bom. Tivemos a notícia ontem, no início da noite, finalzinho da tarde, de que via a Polícia Militar que nos acionou, dizendo que foram contactados pela comunidade porque estava ocorrendo quebra-quebra, depredação do patrimônio, enfim, aqui na escola. E aí, chegando aqui, o que vocês viram? Um cenário muito triste que eu nunca vi antes, nada igual. Só fiquei sabendo que tinha quebrado a sala, as carteiras, tudo, e que não era pessoal da escola. Invadiram, já fizeram isso em outras escolas, não foi só na nossa que invadiram. Mas depois do que aconteceu isso, muitos ficou contra a gente, falou que foram os alunos que destruíram a escola e eu acho que não foi certo o que estão falando.
Porque os alunos estavam aqui dentro, estavam limpando, estavam organizando a escola não estava bagunçada. As pessoas estão pensando que é nós alunos do coronel, mas não somos nós. Se a gente não deixasse eles entrar, era capaz de eles baterem na gente, como que ia acontecer? Eles Só eu fui ameaçada 5 vezes. Bomba dentro da escola, falava, vocês deixam nós entrar, a gente vai invadir. A gente não abriu os portões, eles pulavam. Gente de fora mesmo, da comunidade. E já temos informações de que algum movimento já iniciou-se antes. Mas como essa é uma ação da polícia, eu prefiro que a polícia dê as respostas. A ação política, nós vamos brigar até o fim, né? E vamos ganhar. E vamos tentar, e vamos desmoralizar e desqualificar o movimento. Ligar para mães que não, ou alunos que não estão envolvidos na invasão e fazer a informação. Na guerra de guerrilha, a gente tem que pegar os instrumentos para também guerrear. Qual é o nosso melhor instrumento? A informação. O uso da frase com esses termos foi no sentido figurado quando você diz a situação está difícil, estamos tendo vários enfrentamentos, enfrentamentos de ocupações às vezes de forma muito agressiva, né? Trancando, excluindo, tirando os servidores de dentro da escola. A senhora participou dessa reunião que teve o áudio vazado? A reunião de domingo que houve na secretaria, sim. O vazamento desse áudio mais agudizou a crise, mais enfraqueceu o governo do que o governo imaginaria. Esse áudio foi obtido da maneira mais simples possível. Mostrou, mais uma vez, que o governo não está conseguindo fazer política, porque colocou um interlocutor extremamente inábil, não é? E tão inábil que talvez ele jamais imaginaria que numa reunião com pessoas de confiança alguém gravaria a fala dele e vazaria isso para outras pessoas. Ainda mais no mundo Big Brother que a gente está vivendo. Entramos assim, no prédio da secretaria como outros professores estavam entrando. Sentamos-nos na reunião, bem ao lado do chefe de gabinete, do Padula, e dessa maneira foi possível gravar toda a conversa com um celular simples, com um gravadorzinho digital simples. Em Osasco, ensino fundamental, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma queda de quase 32% de alunos. Esse prédio, se ele está ocioso, ele pode, então, oferecer um outro serviço, como uma escola técnica. Mas é um fechamento de uma escola estadual, correto? Não, não é. Por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com o Centro de Línguas, que é estadual. A dimensão disso é muito grande. Você está falando em 94 escolas, mas significa que 754 escolas vão ter ciclo único, só nessa tacada. Significa que 340 mil alunos estão sendo envolvidos. Significa que se você for levar em conta as mães, os pais, a população envolvida, é mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão jogado assim, simplesmente. Vamos fazer e pronto. Você consegue prever de que maneira essa situação vai ser resolvida? Não consigo, mas eu espero que a gente ganhe essa luta, porque nós não pensamos somente na gente. Várias escolas que vão ser fechadas, vários alunos que não sabem onde vão estudar, e é uma coisa que precisa ser repensada. Bom dia a todas e a todos. Recebi a mensagem e respeito a mensagem dos estudantes e dos seus familiares com as suas dúvidas e preocupações em relação à reorganização das escolas aqui no nosso estado de São Paulo. Por isso, nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos. Uma frase que gosto muito do Papa Francisco, que diz o seguinte: sempre que perguntado entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. Muito obrigado. Governador, por favor. Quem é quem? Oi. Alô?
Você não vai falar comigo? Por quê? Uma segurança terceirizada ali pediu o meu crachá, ligou para um telefone que eu não sei, lá interno, suponho, e aí ela pegou e fez um sinal de que eu não poderia entrar e falou que eu teria que aguardar fora. Por que a gente não pode entrar? Qual a justificativa? Quem é que proibiu o nosso ingresso? Você pode me dar uma explicação? Então eu me dirigi àquelas 3 pessoas que estavam na entrada, na subida da rampa. Oi, gente, eu queria saber por que eu não posso entrar. Você pode me explicar? Hein? Por favor. Comecei a filmar e um segurança, que a própria assessoria de imprensa do Palácio identificou como sendo um policial militar à paisana, pegou a minha mão, que estava filmando o celular. O senhor pode me explicar por que eu não posso entrar? Eu sou imprensa. Na recepção. Por quê, hein? Você não tem direito de me filmar. Tá bom. Nesse mesmo movimento, ele apertou o botãozinho do celular para desligar o celular, achando que com isso ele fosse corromper o vídeo. Eu não vou prender, eu só peço para você desligar. Tá bom. Desliga na minha mão, por favor. Aqui, vou desligar, rapaz. Desliga. Peraí. Desliga. Você não tem autorização para Eu desliguei, me se filmar. você ficar tocando aí, ele não desliga. Então tá. A assessoria de imprensa do Alckmin alegou que eu estava atrasada. Já fui a várias coletivas em que cheguei atrasada, até porque essa coletiva foi convocada em cima da hora, e nunca fui barrada dessa maneira. Muito obrigado. Governador, por favor, governador. Por favor. Apesar do recuo do governo, exigimos o cancelamento, do decreto da reorganização. Está revogado o decreto e agora é terminar o ano letivo. Exigimos punição aos policiais, que reprimiram e ameaçaram, os manifestantes. Nós fomos absolutamente cautelosos. A maioria das escolas, e foram inúmeras que foram invadidas, nenhuma foi reintegrada com a polícia. Ai, não pode! Nós tínhamos ação judicial para reintegrar, não reintegramos e nem usamos polícia. Vocês não têm o direito de estar aqui! Vocês não têm mandato! Não têm mandato! Aí, se você não age, você pede, olha, pessoal, nós vamos dar mais meia hora para vocês. Meu braço! Tá, ok, carrega ele de uma forma decente, de uma forma humana. Por favor. Ele tá sem roupa. Por favor, gente. São direitos humanos, ele tá sem roupa. Ora, não é possível também prejudicar o conjunto da população. Eu nunca mais vou confiar no policial, eu não me sinto em segurança na rua, nem nada. Eu acho que eu nunca vou esquecer isso, não tem como explicar. Foi um momento que só quem passou, o medo, a sensação, o que eu senti com o gás do spray no meu rosto, sabe? Cada vez mais, política pública precisa considerar os atores que são afetados por ela. Não adianta você, apenas com dado técnico, falar para as pessoas isso é melhor para você. As pessoas também sabem o que é melhor para ela, por quê? Porque ninguém melhor do que elas para saber como que isso afeta o seu cotidiano. Eu não posso aceitar, e não aceito enquanto responsável pela educação desse Estado, de que as escolas estejam impedidas de viabilizar aos nossos estudantes as suas atividades para cumprimento do ano letivo de 200 dias, por conta de uma agenda que não é uma agenda educacional, por conta de uma ação que tem nestas entidades outras manifestações que não a manifestação do eu gosto da minha escola. Ele é aquele linha dura que é assim, eu não mudo uma linha. Quando se quebra a possibilidade de diálogo, não tem jeito, tem que trocar. Nós ganhamos uma liminar no Supremo Tribunal Federal para pagar os ex-parados e a gente sofreu muito para receber.
Tá? Ao ponto do TJ aqui escrever uma carta e dizer o seguinte, olha, escrever um despacho e dizer o seguinte, a mesma rapidez que vocês tiveram para descontar os dias parados, por favor, cumpra a liminar. Esta foi a primeira escola do estado que os alunos ocuparam. Eles estão aqui há um mês, desde o dia 9 de novembro. E os estudantes decidiram continuar acampados, mesmo depois que o governo suspendeu a reorganização escolar. O sentimento que eu tenho sobre ter tido a primeira escola, a minha escola, que eu estudo aqui há 10 anos, ser a primeira, foi glorioso, na verdade. Eu me senti orgulhoso de ter começado esse movimento que cresceu tão rápido. A ideia da EJADEMA é que a gente só desocupa quando houver o cancelamento. Vamos lá pro palco? Muito nobre tudo isso que eles estão fazendo. Muito especial. O clima tá tenso. A gente não quer violência, guerra com ninguém. A gente veio na maior humildade falar: vocês vão tirar até as escolas mesmo, tio? O que o movimento dos estudantes, né, tem a ensinar à sociedade? Merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Educação é o direito de todos, né? Independente do que você vai fazer com a sua vida depois, durante. Seu clamar, som de corte pungente, mundo doente. Em escola particular, Colégio Sagrado Coração de Jesus. Esse negócio de, sabe, você ir e lutar pelo que você acredita. Então, essa é uma lição muito que toca, acho que muitos jovens também, porque todo mundo tem essa vontade de fazer revolução. Então, começa lutando por uma coisa que você quer, uma coisa que você acha que tá certa. Lá em Roma, na Itália, nós estamos super felizes, foi uma solidariedade muito grande, até pelo povo da Itália mesmo, lá em Roma. E, cara, a nossa mobilização aqui em Diadema e em São Paulo está muito grande, e saber que em outros estados e até em outros países isso está acontecendo, mostra que a força do estudante é realmente muito grande, então todos estamos muito felizes. A política do governo era clara, ele falava em fechar 94 escolas. Então, quando ele fala em termos de suspensão, aí isso ainda gera um certo sobressalto. Essa manifestação tem esse caráter de deixar bastante claro que nós não vamos aceitar nada menos do que uma discussão democrática, uma discussão de mão dupla. E em que pé está a ocupação da José Lins do Rego? Olha, eu tenho mantido contato com os alunos e o espírito deles é manter a ocupação. Há uma percepção muito clara de que houve uma vitória, mas eles ainda se sentem bastante inseguros em relação ao que o governo pode vir a fazer. Então a política deles, infelizmente ou felizmente, é manter a ocupação da escola. Estão mais preocupados em não ter uma saída abrupta. Tipo, o governador acabou de anunciar, então todo mundo volta. Não, eles viveram momentos de efervescência, né, dentro das escolas. Eles deram um recado muito claro: nós estamos aqui, nós existimos e nós queremos ser ouvidos. Então eu, como educador que lidou com essa garotada dia a dia, eu acho que é um aspecto importante, você valorizar o protagonismo. Quando eu me vi naquela situação vexatória, aquela situação humilhante, aquela situação que eu fui agredido, mais do que nunca eu confio naquilo que é democracia. Eu acho que o espaço escolar é um espaço a priori de diálogo, de construção de conhecimento, de democracia. Você vê um policial pisando num professor dentro do espaço escolar,
Aquilo que aconteceu foi um revés que tem que ser tido como um ponto de lição. Uma lição que a gente vai tirar um bom proveito. Não um proveito de negar a existência da polícia, não de negar a existência do Estado ou a autoridade do governo, mas para que esses 3 entes ajam de maneira democrática com o espaço escolar. Você pretende processar a Polícia Militar, o governo do Estado? Olha, é uma coisa que na verdade eu nem pensei, para ser bem honesto com você. Eu me senti ultrajado no meu direito de cidadão. Eu me senti, enquanto profissional, também desrespeitado, porque eu fui agredido dentro do meu âmbito de trabalho. Ele não estava lá sendo um invasor, ele estava lá com o convite da direção. Mas é uma questão jurídica que não me ocorreu ainda. Eu quero que isso acabe, eu quero voltar às salas de aula, eu quero que os alunos voltem com uma percepção de que valeu a pena, só isso. Não dá para admitir que tenha classes superlotadas e o governo se deu o luxo de fechar escolas. Ninguém vem trabalhar em escola por causa de salário. Um professor ganha R$8 de vale-refeição. Ninguém vem trabalhar em escola por causa de status, porque nós vimos bem como os professores são vistos, né, pelo nosso Estado. A maior lição de vida que eu tenho aqui é respeito e companheirismo que eu vou ter com todos. E também a ideia de que a escola não é aquele lugar que eu venho obrigado, e sim aquele lugar que eu tenho o prazer de vir. Ninguém tira o trono pra estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém... Uma coisa que a imprensa fazia muito nas portas de escola e tal, era chegar e falar assim, que é a liderança de vocês aqui? E os meninos chegavam e falavam assim, não temos líder. Essa jaula vai virar e nem me colocou. O cara era hoje o porta-voz, no dia seguinte ele estava cortando batata para servir no almoço. Ele era o organizador do sarau, no dia seguinte era ele que estava limpando os banheiros. Se for fazer negociação, a negociação é com o comando, né? Não é com nenhuma dessas organizações estudantis que não representam a gente. Então o comando é um lugar independente de partidos, de organizações, etc. É o espaço dos estudantes de mobilizarem e organizarem a luta. Conseguiu! Conseguiu! Evitar a integração! A juventude tem essa beleza, né? Quer dizer, você pode sonhar em ser o revolucionário, em ser o melhor cozinheiro, em ser o cantor, em ser o rapper, e foi isso que esse movimento acho que mostrou para todo mundo. Escola de luta, escola de luta, fica preparado que se fecha nós ocupa, vai lá. Está no veio quente, nós já tá fervendo. Está no veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. Nós vivemos um tempo em que políticas públicas não podem ser decisão apenas de governo, mas ela tem que ser produzida ou coproduzida com a sociedade. Vai lá, estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. Tira a mão de mim, por favor. Olha aqui, ó, olha aqui, gente. Escola de luta, escola de luta, e o Raul Fonseca é escola de luta. Fica preparado que se fecha nós ocupa, tem mais. E o Vieira é escola de luta, Bispo Dom Gabriel é escola de luta, e Diadema é escola de luta. Fica preparado que se fecha nós ocupa, vai lá. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. O Verdão é escola de luta, escola de luta, e o Ana Rosa é escola de luta. Fica preparado que se fecha nós ocupa.
Eu morro de inveja dessa meninada. Se nós, quando estivéssemos na escola, tivéssemos feito isso, talvez nós não tivéssemos uma escola melhor. Mas esses meninos teriam. A coisa é para longo prazo. Exigimos!